A Superliga Europeia está de volta. De uma maneira bem diferente, mas é um plano dos clubes principais da Europa para conseguirem aí suplantar, substituir a Champions League com uma nova competição de clubes europeus. E para falar da nova proposta da Superliga, a gente tem que trazer um pequeno background sobre a história desta iniciativa, porque faz mais ou menos um ano e meio que a Superliga já tinha sido proposta aí pelos principais clubes europeus, ou alguns deles, né, não todos, e essa proposta acabou caindo em 2 dias por causa de pressão popular, pressão de próprios jogadores, pressão de jornalistas e tudo, porque era uma proposta super elitista. Então, só pra gente fazer um pequeno contexto aqui, tá? Alguns clubes europeus estão insatisfeitos com a forma como o futebol está organizado, com a UEFA e com a quantidade de grana que eles recebem nessa competição da Champions League. Eles querem fazer uma competição nova, que vai trazer muito mais dinheiro e visibilidade para os clubes. A primeira vez que eles anunciaram os planos para a Superliga foi uma coisa brutal por uma questão financeira. Repara no que estava proposto naquela época. Os times da Superliga tinham conseguido fazer parcerias com investidores para que os clubes participantes daquela ideia inicial deles ganhassem, só por participar, só por entrar na Superliga, um valor de 3,5 bilhões de euros. Considerando que eram 12 times iniciais da Superliga, isso daria um valor de 300 milhões para cada um, só para participar. 300 milhões para cada um, só para participar. Enquanto na Champions, atualmente, se você for ganhar se for até a final e ganhar a Champions, a sua premiação máxima é de uns 100 milhões. Ou seja, só para participar da Superliga, você ganharia umas 3 vezes mais do que na Champions. Então repara no poderio financeiro que os caras estão tentando colocar aí. Só que essa competição inicial da Superliga foi muito questionada porque eles queriam fazer uma coisa absolutamente elitista, com membros, por exemplo, fixos, que não tivessem nem que se classificar. Eles jogariam todas as edições da Superliga sim ou sim, não importa o desempenho deles em lugar nenhum. E isso aí foi muito criticado, porque esses super clubes europeus, super fortes, super ricos, teriam vaga cativa numa competição que dá ainda mais dinheiro, e que isso não precisa ter mais de 2 neurônios para ligar os pontos e perceber que causaria o abismo financeiro que já existe entre clubes gigantescos como uma Juventus, o Barcelona, o Manchester United, e os clubes médios e pequenos como um Brentford, um Betis, né, e uma Cremonese. Esse abismo que já é gigantesco hoje em dia ficaria muito maior. A diferença entre os top clubes e os clubes médios e pequenos ficaria um abismo tão gigantesco que seria criada uma elite que não teria competição, mas provavelmente nas ligas, né? Então essa proposta da Superliga foi massacrada na época que eles lançaram, e eles acabaram desistindo, né? Os clubes ingleses acabaram saindo fora, depois saíram fora, todo mundo, ficou só Barcelona, Real Madrid e Juventus no final das contas na Superliga. Essa ideia que ficou dormente, essa ideia que ficou parecendo que estava morta, só que eles voltaram agora. E eles voltaram agora com uma proposta bem mais interessante. Mas antes de a gente falar dessa proposta, é importante dizer o seguinte: na época que essa primeira proposta de Superliga estava rolando, o que aconteceu com a UEFA? A UEFA não é boba nem nada. A UEFA não é santinha nem nada, tá? A UEFA é uma organização também que visa aí poder e dinheiro, não tenha dúvidas quanto a isso. Eles, para contrabalancear essa proposta da Superliga, fizeram uma proposta de mudanças para a Champions League para a partir da temporada 24-25, que é uma superliguização da Champions League. Esse formato que você conhece atualmente, com fase de grupos e mata-mata, seria substituído por um formato em pontos corridos, um grupo único, e de 32 times iriam para 36. Esses 36 times estariam numa tabela só, uma tabela única, e jogariam contra outros 8 times dessa mesma tabela. Então você não jogaria contra todas as equipes, apenas contra 8, né? E assim seria decidido ali a classificação inicial desse super grupo da Champions League antes da fase de mata-mata. Então, isso já seria uma mudança da Superliga, da Champions League, para tentar agradar esses clubes que estavam tentando sair para formar a Superliga. A Champions League teria mais jogos, teria mais receita e um formato, em teoria, segundo a UEFA, imagino que acha, né, mais atrativo. Aqui que aconteceu? Esse projeto da Superliga ficou um pouco na gaveta e voltou agora, novamente, de forma mais organizada. Os caras contrataram uma empresa lá para fazer o projeto, fazer a análise legal, jurídica da situação, e eles voltaram com os seguintes planos, né? A Superliga, ao invés de ter 12 clubes ou um pouco mais aí de forma cativa com lugares fixos, vai ter de 60 a 80 clubes.
que vão se classificar através das suas ligas nacionais, ou seja, através de posicionamento na Premier League, na Liga Espanhola, na Liga Francesa e por aí vai. Além disso, eles querem incluir um mínimo de 27 países, que são os 27 membros da União Europeia, e eles querem fazer um formato de multidivisões, ou seja, essa proposta que não só substituiria a Champions League, mas também substituiria a Europa League e a Conference League, porque tu pensa, se forem 80 clubes em 4 divisões, 20 clubes em cada uma, seria como se fosse Champions League Série A, Série B, Série C e Série D. Sendo que na vida real, hoje em dia, isso já é meio que Champions League, a Série B sendo a Europa League e a Série C sendo a Conference League. Já é mais ou menos assim, né? Então seria uma substituição completa das competições de clubes da UEFA a nível europeu. E, além disso, eles também dizem que teriam um mínimo de 14 partidas por clube por temporada. Hoje em dia, na Champions League, se você for eliminado na fase de grupos, você tem um máximo de 6 jogos para jogar. Ou seja, a sua renda, a sua receita e a sua visibilidade ficam mantidas e restritas a apenas 6 jogos. Enquanto na Superliga a proposta é que os clubes teriam no mínimo 14 partidas. Então dá para ver por que é financeiramente interessante para os clubes participarem disso aqui. E ao contrário da outra vez lá que eles estavam fazendo uma proposta super elitista, eles querem fazer algo com classificação com base no mérito esportivo, querem incluir muitos clubes, de 60 a 80 clubes, inclusive eles falaram que eles conversaram, atenção Yuri, isso aqui é bem importante, cara. Da outra vez, eles tinham feito um acordinho entre o clube do Bolinha ali, né? Os clubes ricaços e tal, os 12 principais clubes ali, ou alguns dos 12 principais. Dessa vez, segundo eles já têm conversas preliminares com 50 clubes europeus. 50. Então o negócio tá expandindo, tá crescendo e é possível que saia. Não sabemos o que vai acontecer, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre as possibilidades disso realmente dar certo, mas eu queria saber a opinião do Yuri inicial sobre se ele acha que nesse novo formato é uma coisa mais interessante, deixa de ser uma aberração, como me parecia ser a primeira proposta deles, né? Para ser uma coisa que realmente poderia melhorar o futebol europeu. Qual que é a tua análise inicial aí sobre isso? Assim, primeiramente, cara, eu já digo logo, porque eu vejo muita gente falando que isso aí nunca vai acontecer, isso aí nunca vai rolar. Nem vou falar sobre isso aí, porque isso aí é conversa. Cara, se eles estão fazendo esses anúncios, se eles estão fechando coisas grandes, parcerias com empresas de questão jurídica, de trazendo CEO para parar de tudo, é porque eles já estão com alguma coisa adiantada com muitos clubes, né? Se pá, já deve ter um monte de clube fechado e alguns que estão encaminhando para ser fechado, entendeu? Eles não estariam avançando tanto assim se fosse só Barcelona, Real Madrid, Juventus e 3 gatos pingados. Se eles estão avançando assim, fazendo anúncios, já entrando numa fase, digamos, pré-competição, é porque a coisa está andando. Então, isso daí não é que só conversinha não, cara. Isso aí eu acho que eventualmente vai sair do papel. Não sei quando. Não sei se vai ser, sei lá, para daqui a 2 temporadas, 3, se vai ser só para a próxima década, mas se continuar assim, essa coisa realmente vai sair do papel. E eu acho que o formato que eles anunciaram é um formato interessante, tá? Eu acho que faz sentido, né, do ponto de vista futebolístico, do ponto de vista esportivo, né? É claro que a Champions League, cara, ela tem toda uma aura, tem toda uma mística que faz com que, independente de qualquer coisa, sempre vai ser a competição mais desejada pelos clubes. Eu acho que isso vai acabar causando uma divisão no futebol europeu, vai causar tipo uma dicotomia, né? Vai ter clube que vai se prender às tradições, que vai se prender ao momento em que eles estão agora e vão querer continuar na Champions League, não vão querer aceitar essa Superliga, especialmente os clubes ingleses, né? Porque assim, os clubes ingleses, cara, eles estão muito confortáveis, cara. Os clubes ingleses, eles estão numa nice, né? Essa que é a verdade. Na verdade, a Premier League, até alguns já ressaltaram isso no Twitter, né? A Premier League atualmente é como se fosse a Super League. Em termos financeiros, de tipo assim, ter uma disparidade muito grande em relação ao que os clubes ingleses ganham em relação aos outros clubes, é uma coisa brutal. Tanto é que a gente tem visto nas temporadas recentes, clubes médios para pequenos da Premier League contratando jogadores, tipo, disputando contra o Sevilla, disputando contra o Milan, contratação de jogadores e conseguindo levar, né? Então é uma parada maluca, velho. Exatamente, é por isso que eu tô dizendo. Eu acho que essa competição, cara, ela vai acabar dividindo a Europa entre os clubes ingleses mais os clubes que são geridos por multinacionais, por sheiks e essas coisas esquisitas do futebol, e os outros.
né? Porque a grande verdade é, a Superliga só está surgindo agora porque o futebol europeu está sendo dominado pelo dinheiro da Premier League, mais o dinheiro de multinacionais e do Oriente Médio, né? Porque assim, vem um fundo saudita, vem um sheik lá de não sei da onde, chega numa liga e faz o que quer. E quando ele faz o que quer naquela liga, ele não impacta só a liga dele. Claro. Ele impacta as outras. Porque o cara chega no Newcastle, vamos usar como exemplo o mais recente, o mais famoso, mais recente. O cara chega no Newcastle, faz o que quer, compra o clube, começa a injetar dinheiro pra cacete, e ele vai tirar jogador do time espanhol, ele vai tirar jogador do time francês, ele vai tirar jogador do time alemão. Por quê? Porque lá na Premier League, lá na Inglaterra, é um festival, né? Os caras fazem o que quer. E não é de hoje, desde o começo do século que é assim, quando começou a parada lá no Chelsea. Então, é por isso que está acontecendo o que está acontecendo agora com a Superliga. É por isso que o Real Madrid, que é um clube, é o maior clube da Europa, do mundo, está liderando esse projeto. O Florentino Pérez fala direto disso. O Joan Laporta, que é o presidente do Barcelona, fala direto disso. Porque isso está acontecendo, cara. Isso não é do nada. Não é que o Real Madrid, que é um clube que tem 14 Champions, vocês acham que do nada o Florentino Pérez acordou e falou: eu não quero mais jogar Champions. Eu sou o maioral da Champions, mas eu não quero mais. Ele tá fazendo isso porque ele tá vendo o que tá acontecendo com o futebol europeu. E aí, assim, eu consigo entender que tem torcedor que não tá nem aí pra isso, porque a Champions League continua sendo uma competição fantástica. É uma competição fantástica. Inclusive, essa semana a gente vai se divertir pra caceta assistindo a Champions. A Premier League é uma competição fantástica. Toda semana, vários jogos interessantes na Premier League. Então, tem torcedor que não tá nem aí, ele não quer que isso mude. Mas eu consigo entender o lado dos clubes que estão urgindo pela Superliga, cara. Porque eles estão vendo... Pô, olha o estado que tá a La Liga, cara. Eu falei isso no meu Twitter ontem. A maioria dos jogos do Campeonato Espanhol é um negócio, assim, terrível. Ontem o Barcelona ganhou do Villarreal de 1-0. O jogo teve quase 50 faltas, cara. É Campeonato Brasileiro, pô. O jogo teve quase 50 faltas. Isso não é mágica, isso não aconteceu do dia pra noite. Isso aconteceu porque os clubes Estado e os clubes ingleses estão pegando todo o talento da Europa e levando para lá. E aí sobra PSG, sobra Bayern de Munique, sobra Real Madrid, Barcelona. Os clubes que ainda têm mais apelo, tem mais grana, tem uma camisa pesada, ou que tem multinacionais por trás deles, sheiks e essas coisas, ainda conseguem competir no mercado, ainda conseguem sobreviver. Mas os outros não. Então eu acho que por tudo isso, cara, eu consigo entender perfeitamente o motivo dessa Superliga Europeia estar ganhando vida. Eu acho que uma coisa que tu falou também que é muito importante é os clubes vendo as coisas acontecendo e talvez o público não percebendo, porque a Champions tá massa, divertida, tem super jogadores, super timaço e tal, mas pensa no lado de um clube tradicional que tenta coisas na Champions League, por exemplo, e acho que o melhor exemplo para ilustrar isso aqui é na temporada 2020-21, que dos 4 finalistas da Champions eram Manchester City, rico, comprado por Sheik, e Premier League, né, que é um abismo financeiro em relação a outras ligas. Chelsea, Premier League, abismo financeiro entre as ligas. E também não era Sheik, mas era magnata russo, e agora o magnata americano, né? E o PSG, também pessoal lá do Catar, né? Também pessoal do Catar. Então eram 3 clubes que... Eu sei que os torcedores desses clubes às vezes não gostam que eu falo isso, mas você não precisa se sentir mal, cara. Você pode torcer pra quem você quiser. Isso não é uma ofensa ao clube, mas é um fato, assim, histórico de que esses clubes compraram o seu sucesso, né? Eles compraram com grandes investimentos, aí, com dinheiro que veio de fora do futebol, eles já conseguiram virar as potências, os gigantes que viraram hoje em dia. Então, isso pode acabar matando, de certa maneira, o futebol da forma como a gente conhece, porque a gente pode ver uma Champions League futura que os 4 finalistas sejam sempre os Chelsea, Cities, PSGs, Newcastles e outros clubes do tipo, né? Desse patamar aí. Então a gente... Não, eu pelo menos não estou defendendo necessariamente a Superliga Europeia, mas mais ou menos como o Yuri falou, é possível entender por que eles estão tentando fazer isso, né? É possível entender por que os clubes europeus, mesmo o Real Madrid, que é o rei da Champions League, tá vendo a necessidade de tentar fazer uma mudança aqui para que isso seja, em teoria, tá? Também não tô achando que esses clubes estão fazendo a Superliga são tudo bonzinhos, não, pelo amor de Deus, né? Mas em teoria, para que o futebol europeu tenha mais sustentabilidade, mais competitividade ao longo prazo e não fique parado na mão de alguns super clubes
Tipo assim, com dinheiro investido de fora, com dinheiro que vem aí de fora do futebol, né? Mas assim, cara, em termos Outra coisa importante, Pedro. Diga. A UEFA é a entidade que gere a Champions League, né? A Superliga Europeia seria gerida pelos clubes. É um dos mandamentos que eles falaram lá. Isso é uma coisa bem E interessante. aí, exatamente. E não é de hoje que a UEFA treta com os principais clubes da Europa, especialmente Real Madrid e Barcelona. Até o Manchester City mesmo tem treta com a UEFA, né? Inclusive, se eu não me engano, em todos os jogos da Champions no Etihad Stadium, a torcida do City vai ao hino da Champions por causa dessas tretas com a UEFA. Então já teria uma diferença brutal aí. Uma seria gerida pelos clubes, pensando no bem dos clubes, enquanto que a outra, que é a competição mais tradicional, que é a competição que já está no coração de todo mundo, é gerida por uma federação que, vale dizer, pensa primeiro nela. Não se enganem pensando que a UEFA pensa nos clubes. A UEFA está pensando nela, na UEFA. Exatamente. E uma coisa bem importante que a gente tem que falar aqui é que a UEFA, ela primeiro fez mudanças na Champions League para a partir da temporada 2024, já para acomodar alguns dos pedidos, solicitações, demandas desses clubes da Superliga. Então vale ressaltar, a UEFA não quer a Superliga, mas ela deu uma superliguização do formato da Champions para conseguir fazer com que esses clubes abandonassem a ideia da Superliga, beleza? Além disso, uma coisa muito importante é que a UEFA tem o monopólio das competições europeias. E ela, quando teve a primeira proposta da Superliga, ela ameaçou o quê? Banir os clubes das competições europeias, banir os jogadores desses clubes da Copa do Mundo, botar multas e os caramba 4. Ou seja, a UEFA atuou como uma espécie de ditadora do futebol europeu, dizendo o que pode e o que não pode fazer. E o que está acontecendo é que a Superliga está muito bem organizada, tá? Vale lembrar, gerida por pessoas que sabem muito bem o que estão fazendo. Florentino Pérez, Laporta, o Agnelli que estava na Juventus até ontem. São pessoas absolutamente influentes, poderosas, ricas, com equipes gigantescas de analistas, especialistas muito qualificados. Eles sabem o que estão fazendo, não são malucos completos, né? Sabem o que estão fazendo, pelo menos em teoria, é isso que eu tô querendo dizer, né? E eles contrataram meio que um CEO para a Superliga, que é esse Bernd Reichert. E ele tá falando aqui sobre o formato novo que foi proposto, mas uma coisa que eu acho que é absolutamente essencial é que até o fim do ano, parece que, deixa eu ler o nome da corte aqui corretamente para não falar besteira, tá? A Corte de Justiça da União Europeia, então perceba que é um negócio que vai além do futebol e vai além dos clubes, é um negócio que tá indo parar na justiça mesmo. A Corte de Justiça da União Europeia vai definir se a UEFA tem ou não tem poder para ter o monopólio das competições europeias de futebol. Se a Justiça Europeia disser que a UEFA não pode ter um monopólio, a UEFA então perde a possibilidade de multar clube, excluir jogador, excluir clube de competição e os caramba 4. E com isso, a Superliga teria todo o respaldo jurídico e legal para ir em frente sem medo de sanções contra os seus clubes, seus dirigentes e os seus jogadores. Então a portinha, a frestinha de oportunidade que a Superliga tá enfrentando nesse momento, que é um buraquinho na porta, assim, que eles estão tentando olhar pelo olho mágico ali para ver se eles conseguem alguma coisa, poderia ser escancarada. Essa porta aí poderia ser arrombada para a Superliga ser formada. Então isso é algo muito importante que vai ser essa decisão até o final do ano. E obviamente tu pode ter certeza que nos bastidores o lobby que deve estar rolando lá com o pessoal da Corte de Justiça da União Europeia, meu amigo, deve ter uns 300 representantes da UEFA lá, uns 300 representantes já da Superliga, fazendo lobby nos bastidores, deve ter ligação todo dia de um lado pro outro, ameaças e coisas más, né, pra não falar outras coisas aí, pra ver o que vai rolar em relação a essa decisão, mas pode ser muito importante. E a Superliga pode sair do papel, Esse camarada ali que é o Bernd Reichert, né, o CEO da Superliga aí, ele disse que não tem nada garantido, mas que uma primeira previsão que eles poderiam fazer é para começar a partir da temporada 24-25, que se você esteve prestando atenção, é exatamente a temporada em que a UEFA quer mudar o formato da Champions. Então perceba como a guerra vai aos mínimos detalhes, tá? Vai aos mínimos detalhes. Isso aqui não é brincadeira, não. Isso aqui é coisa de peixe grande brigando ali. Nesse segundo anúncio da Superliga Europeia, a gente teve várias entidades e pessoas já se declarando contra mais uma vez, né? E uma delas foi o Javier Tebas, que é o famoso e polêmico aí presidente lá da La Liga, né, na Espanha.
que descreveu isso aí como um golpe. E aí, vale lembrar que os dois cabeças da Superliga são Real Madrid e Barcelona, né? Então só pensa. E além disso, ele postou, cara, olha o que ele postou aqui, mano. Cadê o tweet do cara, mano? Bom, ele falou que é um golpe e tal. Pô, agora não tenho certeza se foi ele que postou, mas enfim, alguém postou dizendo que a Superliga é o lobo mau com a roupa da vovozinha pra enganar a Chapeuzinho Vermelho, não é isso? Então eles falaram, ele botou até uma imagem dessa aí. Mas, cara, basicamente é isso, né? Eu também queria ressaltar aí, antes do Yuri falar mais um pouquinho pra gente da Superliga, que eu lembro muito bem, cara, nessa discussão toda de Superliga, de como foi na minha opinião, a exemplar atitude da curva sul do Milan, os ultras do Milan, que soltaram um manifesto, soltaram uma carta falando sobre a Superliga e falando sobre quem foram os responsáveis por deixar o futebol europeu chegar nessa situação, que a Superliga seja uma ideia que possa surgir, né? Então eles falam, por exemplo, da venda de direitos das competições para jogar, Supercopa da Itália no Oriente Médio, no Catar, Supercopa da Espanha na Arábia Saudita e tal. Ele fala dessas compras dos clubes por estados, por grandes bilionários, pelas regras do fair play sendo trucidadas e a UEFA esquecendo de multar, perdendo o prazo para multar certos clubes e outras coisas do tipo que vão gerando uma bola de neve, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e acaba gerando aí uma elitização do futebol desde os níveis mais baixos, né? Por exemplo, eles criticam também a questão dos valores pagos para um torcedor normal, como o Yuri, como você que está assistindo e ouvindo, tem que pagar para assistir os jogos na TV ou nos streamings, os preços dos ingressos nas partidas de Champions League, por exemplo. Então esses ultras do Milan fizeram uma análise ampla de vários motivos que foram gerando essa elitização do futebol até a gente ter esses clubes hoje em dia que, na visão de outros desses clubes aí, acabam ameaçando o futuro do futebol europeu, né? Exatamente. E uma regrinha importante é que nos mandamentos lá da nova Superliga Europeia, diz que os clubes filiados à Superliga Europeia não podem se desvencilhar das suas competições nacionais. Então, por exemplo, não é como se o Real Madrid e o Barcelona fossem deixar de jogar a Liga ou qualquer outro clube. Eles continuam do mesmo jeito que está agora. A diferença é que eles não vão mais jogar a Liga dos Campeões, a Europa League, etc. E aí o que é que vai acontecer? Se realmente sair do papel como está parecendo que vai. Por isso que eu falei que vai ter uma dicotomia no futebol europeu. Porque por mais que tenha muita gente que é contra, você acha que a comunidade gigantesca de torcedores do Real Madrid vai simplesmente abandonar o Real Madrid? Porque eles não vão mais jogar Champions? A comunidade gigantesca de torcedores do Barcelona vai abandonar o Barcelona? Não vão. As torcidas, elas não vão abandonar os seus clubes porque os seus clubes vão sair da Liga dos Campeões. Não vão abandonar. E essa competição, provavelmente ela vai acontecer ao mesmo tempo da Liga dos Campeões. Então, o que vai acontecer é, você, na sua tarde ali de futebol europeu, vai estar passando um jogo da Champions, com, sei lá, PSG contra Manchester City, e um jogo da Superliga Europeia entre Barcelona e Juventus, digamos assim. Entendeu? É basicamente isso que vai acontecer. Eu acho que todo mundo perde com isso, tá? Todo mundo perde, porque a gente vai ver uma divisão no futebol europeu, né? Grandes jogos que antes aconteciam a gente não vai poder mais ver. Por exemplo, eu não consigo prever qual é a posição do Bayern de Munique nisso. Mas esse jogo que a gente vai ver amanhã entre PSG e Bayern de Munique, a gente pode nunca mais ver, né? Porque a gente pode ver, por exemplo, o Bayern se filiando à Superliga Europeia. O PSG continua na Liga dos Campeões, como deve continuar, né? Vale dizer que o presidente do PSG é presidente da Associação de Clubes da Europa. Uhum. Então, provavelmente é isso que vai acontecer, cara. Vai ter essa divisão gigantesca, que é um mal, mas que, do ponto de vista dos clubes da Superliga Europeia, é um mal necessário. E aí fica difícil argumentar com isso, cara. Quando a gente vê janela após janela, os clubes ingleses e os clubes geridos por bilionários e por multinacionais se tornando predadores. Essa é a palavra. Predadores que eles estão se tornando. Eu acho que talvez essa divisão que tu comentou possa acontecer pelo menos no início, né? E depois as coisas podem caminhar para um equilíbrio, principalmente se a Superliga acabar engolindo a Champions. Porque se eles fazem um formato que fica atraente,
né, faz uma competição que é bacana e que paga 2, 3 vezes a mais pros clubes do que na Champions, tu imagina se os clubes não vão pular pra Superliga na primeira oportunidade, cara. Eu acredito que vão. Acredito que uma coisa que pode impedir muitos clubes de entrarem nessa iniciativa é a parte legal e jurídica. Eu tava verificando um artigo da Sky Sports da Inglaterra, por exemplo, eles estão falando que todos os clubes que participam da liga inglesa, eles acabam assinando um documento lá, dizendo que eles se comprometem a não fazer um motim e criar uma liga própria. Né, eles se comprometem a seguir sempre o que a Premier League diz e faz e as regras da Premier League. Só que, até que ponto isso vale para a formação de uma competição europeia? Não uma competição inglesa que vai substituir a Premier League, mas uma competição que vai substituir a Champions. Então tem uma parte legal, jurídica, que me parece que vai ter muita batalha no bastidor, né? Nos bastidores. Quem vai estar ganhando muito dinheiro com isso aí são os advogados, os advogados dos clubes. Aí os caras vão encher o rabo de dinheiro. Melhor chamar o sol. Better Call Saul aí pra resolver. E, cara, enfim, acho que independente do que aconteça, é uma situação que me parece que, ao contrário da primeira vez que veio e morreu em 2 dias a proposta, dessa vez os caras estão vindo de forma mais organizada, com uma proposta bem melhor, que tu ainda pode contestar alguns pontos, mas é uma proposta muito mais atraente, muito mais justa do que na primeira vez. Então a gente pode ter um cenário de que nos próximos anos vá tendo um desenvolvimento gradual disso, né? Uma proposta aqui, uma lei que passa ali, a Corte Europeia fazendo uma decisão aqui e acolá, algum clube se juntando ou outro deixando, e essas coisas talvez nos próximos aí 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente vai ver se desenvolvendo. Não é uma coisa pra semana que vem tá resolvido, ou daqui 2 dias acabou. Não, provavelmente imagino que vai ser uma batalha aí de questão de anos aí para os caras conseguirem tirar isso aí do papel, né? Então, Cara, vamos ver se... Diga. sabe o que pode acontecer no futuro? Se a Superliga realmente se tornar tão atrativa assim e muitos clubes começarem a aderir a ela, a UEFA vai acabar ficando só com a Eurocopa e a Nations League. Né? Porque se começar a acontecer uma demandada gigantesca na Liga dos Campeões, eu duvido que a UEFA vai conseguir manter a Champions. Porque vale dizer, não é só a UEFA que faz a Champions acontecer. São os vários acordos financeiros, são as várias empresas gigantescas que têm parceria com a Liga dos Campeões. Se todas essas empresas começarem a ver que a Superliga Europeia é muito mais rentável para eles de divulgarem o produto deles, divulgarem a marca deles, elas também vão começar a demandar. E aí, cara, você perdendo vários clubes importantes, muita audiência importante, muitos parceiros importantes, eventualmente a Liga dos Campeões vai se tornar inviável para a UEFA, né? E aí, daqui a 50 anos, sabe o que é que vai acontecer? Quando forem olhar na história, vamos dizer que o Real Madrid ganhe 5 Superligas Europeias. Então, vão pegar essas 5 Superligas Europeias, vão somar com as 14 Champions e vão dizer que o Real Madrid tem 19 Champions. Ou 19 Superligas, sei lá. 19 vezes campeão europeu. Parecida. Exatamente. Porque a história do futebol é assim. Entendeu? A história do futebol já teve várias competições. Que uma hora eram competições absurdas, super conceituadas, e com o tempo foram perdendo forças e foram substituídas. A própria Premier League é um exemplo, né, que substituiu o antigo campeonato inglês, a antiga primeira divisão. E a própria Champions também é uma competição que substituiu a Copa dos Campeões Europeus e assim por diante. Tem competições que nem existem mais, né, que já foram extintas do futebol. Então, cara, apesar de parecer um negócio super assustador, tipo, meu Deus, vão matar a Champions League, mas, cara, o futebol é assim, cara. Porque o futebol, queira ou não queira, é um negócio gerido pelo dinheiro, né? Então, essa questão financeira é o que acaba ditando o que é que acontece no futebol. Vamos ver o que vai acontecer, mas também uma coisa bem, eu acho assim, bem improvável, mas que seria curioso no mínimo se acontecesse, é se no futuro a UEFA se vê tão escanteada nessa questão que eles, ou tu fica de fora ou tu se junta à Superliga Europeia, sacou? Tipo, talvez eles poderiam entrar como um parceiro, como um divulgador, como um organizador das partidas, esse tipo de coisa que eles são muito bons, né? Mas que a gestão da liga ficaria para esse pool, para esse conselho dos clubes ali, e a UEFA teria eles têm os árbitros, né? Tem os árbitros e tal. Então a UEFA poderia ter um papel secundário, mas se juntar para não ficar de fora, né? Eu não duvidaria do que no futuro isso acontecesse. Caso contrário, não sei como é que as coisas vão caminhar, mas poderia acontecer. Já pensou, cara? A UEFA sem nada de competição de clubes, seria patético, né? Ou pior, se a Champions vira um esqueleto, vai todo mundo pra Superliga e a UEFA fica lá, não,
Temos a Champions League, a maior competição de clubes, não sei o que lá, história, tradição, papapá. Clubes participantes. Atalanta, Leicester, Betis, sacou? Frankfurt. É por aí. É por aí, cara, porque a UEFA, eu acho que ela se apoia muito nessa questão da tradição, né? O nome UEFA Champions League é muito forte, é Muito. verdade, isso aí eu não nego. Só que o que faz a Champions ser a maior competição dos clubes do mundo são os clubes, né? Acho que o próprio nome já diz, a maior competição de clubes do mundo. Se os maiores clubes não estão lá, não sobra nada, cara. Não sobra nada. Então, assim, cara, por si só, vendo o cenário de hoje, uma Champions sem Real Madrid e Barcelona já é uma Champions mais fraca, cara. Já é uma Champions mais fraca. Sem Real Madrid, sem Barcelona, sei lá, sem Bayern de Munique. Você acha mesmo que a Champions vai continuar tendo a mesma força se for rinha de bilionário entre os clubes ingleses e o PSG? E o RB Leipzig, será? Não vai, cara. Não vai. As pessoas elas vão se cansar de toda temporada assistir a final da Champions. Ah, Chelsea e PSG. Aí no outro ano é City e Chelsea. Aí no outro ano é Newcastle e PSG, tá ligado? As pessoas eventualmente vão acabar escanteando a Champions League se isso acontecer. Então vamos ver aí, mas certamente é uma coisa que vai dar pano pra manga aí nos próximos anos. Beleza?